João capítulo 3 e o versículo de número 16. Um texto conhecido como o texto áureo, texto de ouro das Sagradas Escrituras. E o Senhor tem confirmado esta palavra através dos louvores que já foram cantados. E eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração através desse texto. Você encontrou? Diga amém. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Não feche sua Bíblia, embora seja um texto conhecido, mas nós estaremos constantemente recorrendo a este e a outros versículos das Escrituras. Meus irmãos, quando nós abrimos este texto, salta aos nossos olhos a palavra-chave, que é o amor de Deus. E falar sobre o amor de Deus, é falar sobre um assunto bastante sensível em nossos dias, visto que é normal, é comum, tanto dentro da igreja quanto fora dela, viver uma saga intensa em busca de provas reais e genuínas de alguém que ama. E falar sobre o amor requer muita cautela, porque nós estamos diante de falsos conceitos. O mundo tem expressado falsas ideias sobre o amor, o que muitas vezes respinga no conceito que carregamos também, nós os crentes. Muitas vezes respinga naquilo que nós compreendemos sobre o amor. Às vezes as pessoas acabam confundindo amor com, por exemplo, passividade, ser passivo. Como, por exemplo, um Deus que tolera os pecados dos homens, tolera, vai levando, e um Deus que não reage aos pecados da humanidade. Muitas pessoas confundem amor com permissividade. Você pode tudo diante de alguém que ama. Então são conceitos distorcidos, e nós devemos nessa noite, baseados nesse texto, com muito cuidado, com muita sensibilidade, falar a respeito do poder do amor. E eu quero que você mantenha os seus olhos fitados no versículo 16 de João 3. E a primeira verdade que nós temos aqui neste versículo é que Deus ama. O conjunto infantil, repita comigo, por favor. Deus ama. Muito bem, muito obrigado. Essa é a primeira verdade descrita neste texto. Deus ama. Mas o que é o amor? Primeiro, o amor é um atributo de Deus. Quando falamos em atributo, falamos de característica específica e peculiar de alguém. Se você puder olhar para essa pessoa que está do seu lado e refletir quais são os atributos dessa pessoa, quais são as características desta pessoa, eu tenho certeza que se você conhecê-la, você vai elencar algumas características. Ela é uma pessoa simpática, comunicativa, às vezes é uma pessoa calada, uma pessoa sincera. Então, assim como nós temos atributos, Deus também tem. E Deus tem um atributo, e nós chamamos de atributo comunicável, porque Deus reparte com a humanidade esse atributo chamado amor. Então, o amor é um atributo de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João que Deus é, ou melhor, na primeira carta de João, que Deus é amor. Então, quando a Bíblia diz que Deus é amor, diz que a natureza de Deus é uma natureza amorosa.
Mas quando falamos de amor, precisamos conceituar o que é amor. É fato, tem até um livro muito bom aí, fica a dica para os jovens e adolescentes, um livro muito bom do escritor chamado C.S. Lewis. Ele fala sobre os 4 amores, 4 palavras gregas que descrevem o amor. Mas neste texto aqui nós temos um conceito, o mais profundo deles e o mais extenso também, porque fala do amor referindo-se a Deus. E o amor aqui fala de um sentimento, ou de um ato altruísta. O que é algo altruísta? É quando nós queremos o bem do outro, mesmo que isso tenha como custo o nosso dano. Então Deus amou o mundo, Deus ama. E o que é o amor? É um sentimento que deseja o bem do outro, mesmo que isso exija o nosso dano. Guarde isso. Segunda coisa sobre o amor de Deus: a quem Deus ama. O texto é muito claro e muitas pessoas se valem desta verdade para permanecerem em seus pecados, porque o texto é claro, é bíblico e é verdade. Deus amou o mundo. E quando a Bíblia fala mundo aqui, não está falando de uma quantidade restrita de pessoas. Mundo é mundo em qualquer texto bíblico. Mundo aqui fala de toda a criação e toda a massa caída. Todos nós somos alvo do amor de Deus. Deus ama você. E esta é uma verdade consoladora, porque eu já trabalhei com jovens, com adolescentes, e é muito comum chegarem para a liderança e dizer: os meus pais não me amam, os meus irmãos não me amam, eu não me sinto amado no ambiente em que eu estou inserido, ninguém me ama. E se você entrou aqui esta noite carregado com esta tristeza, carregado com estes pensamentos, eu tenho uma verdade esperançosa para você. Talvez você olhe ao seu redor e diga: ninguém me ama. Deus diz a você esta noite: eu amo você. Você é alvo do meu amor. Aponte para o irmão que está do seu lado com decência e ordem. Aponte para ele e diga assim: você é alvo do amor de Deus. A quem Deus ama. Agora eu quero que você deixe a tristeza de lado, deixe a depressão de lado e bata no peito assim e diga: Deus me ama. Queira o diabo ou não, Deus me ama. Porém, nós não podemos nos valer do amor de Deus para permanecermos em nossos pecados. Deus ama você, e essa é uma realidade que ninguém pode negar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, ele expressa um cântico, aquele famoso cântico do Se Deus é por nós. E mais na frente ele expressa o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? E ele cita diversas circunstâncias, adversidades. E ele continua dizendo que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus ama, e Deus ama você. Você é um alvo do amor de Deus. Mas nós temos uma outra verdade. A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira. Me permitam, por favor. Quem me acompanha sabe que enquanto eu prego, eu ensino. Então vai um ensinamento para nós essa noite. Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira, é comum, pelo modo como está no português, nós afirmarmos o seguinte: olha só a intensidade do amor de Deus, de tal maneira. Todavia, quando nós observamos com cuidado este texto, nos valendo dos recursos do texto original, a expressão aqui de tal maneira, no texto grego, me permita dizer isso por favor, é hutos. E hutos significa o seguinte:
desta maneira, deste modo, desta forma. Um autor estudioso do Novo Testamento chamado Craig Keener, ele afirma o seguinte, que o advérbio aqui não é um advérbio de intensidade. Jovens adolescentes, aí conhecimento para o Enem, viu? Não é um advérbio de intensidade, mas um advérbio de lugar, ou de modo. Então o escritor bíblico não está tentando mensurar o tamanho, mas a forma como Deus nos amou. E como Deus nos amou? Lembra do conceito de amor? Um sentimento altruísta que às custas do seu próprio dano quer, deseja o bem do outro. Como Deus nos amou? Entregando o seu Filho. Jesus é Deus, amém? Então, por amor, Ele sofreu o dano para que fôssemos beneficiados. Jesus descreve no versículo 15, versículo de número 14, o modo como Deus nos amou. E olha só, e do modo, veja, versículo 14, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí no versículo 16, Deus amou o mundo desta maneira. De que maneira? Vocês perderam a exegese do texto. Rutos, no grego é desta maneira, desta forma. Então, Deus amou o mundo como? Da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. Deus levantou a serpente no deserto para que todos aqueles que olhassem para ela fossem curados. Aí Deus levanta o seu Filho na cruz para que todos aqueles que olhassem para ele fossem salvos. O modo como Deus nos amou foi semelhante ao modo como Moisés levantou a serpente. De que forma Deus nos amou? Deus nos amou do mesmo modo que Ele proveu o escape no deserto. Lá no deserto, por causa do pecado da murmuração dos israelitas, o Senhor envia serpentes ardentes que saem ferindo a tantos quanto murmuravam. Moisés clama a Deus por misericórdia. E Deus diz: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste, numa estaca, e todo aquele que olhar para a serpente mordido de cobra será curado. Então Deus diz aqui por meio de Jesus: da mesma forma que Moisés levantou a serpente para a cura dos feridos pela serpente, Deus levanta Jesus na cruz do Calvário para todos aqueles que foram mordidos pela antiga serpente, afetados lá no Éden pelo pecado. Agora não mais morrerão em seus pecados, não mais morrerão sem esperança. Jesus Cristo disse: olhai, ou melhor, Deus disse em Isaías: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra. Você pode olhar para Jesus, você pode olhar para o Calvário, você pode olhar para o rosto ensanguentado de Cristo, com aquela coroa de espinhos na sua cabeça, e olhar para Ele, colocar nele a sua esperança e receber o perdão dos seus pecados. O que a serpente de bronze e Cristo têm em comum? A serpente representava a causa da mortandade. Quem estava mordendo o povo? As serpentes. Deus manda fazer uma representação da serpente. A serpente representava o pecado do povo, as consequências do seu pecado.
E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21, que aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. Na cruz, Jesus carregou todos os nossos pecados. Você que entrou aqui essa noite talvez cansado e carregado de pecados, todos os teus pecados têm solução. Por quê? Jesus carregou no Calvário cada um deles. Talvez você pense, mas as coisas que eu já cometi são tão intensas que eu acho que não tem solução para a minha vida. Mas eu te digo essa noite com toda a convicção que existe no meu coração, que arde com a mensagem do amor de Deus para te entregar. Se você esta noite olhar para Jesus, se você esta noite fixar os seus olhos no Calvário, há perdão de Deus para você. Querido, Deus manda dizer para você essa noite que ainda há sangue que jorra no Calvário, há um rio de sangue abundante que jorra. E sabe quem é o alvo desse sangue? O alvo desse sangue é você. O que a serpente e Cristo têm em comum? A serpente foi a provisão de Deus para a cura. Do mesmo modo que Cristo na cruz é a provisão de Deus para a nossa salvação. Você não pode se salvar. Você não pode salvar-se sozinho. Imagine alguém num poço tão profundo que não consiga ver a luz, e tão largo que não consiga escalar. Para quem tem, será que puxando os próprios cabelos, será que alguém consegue sair de lá? Presbítero Frank? Não consegue. Você não pode puxar os seus próprios cabelos para tentar sair de lá. Você precisa de um resgate. Você precisa de alguém que salve a sua vida. Você precisa de um Salvador. Assim você que entrou aqui essa noite, você ainda não se entregou a Jesus, mas você sabe que você precisa dele. Você não pode se salvar sozinho. Jesus é a provisão de Deus para a tua salvação. Ele enviou o seu Filho para te arrancar deste poço profundo e te perdoar de uma vez por todas e para sempre. O que a serpente e Cristo têm em comum, assim como era necessário ter fé. Que imagine só, pastor, imagine o pastor dizendo assim: olha, está aqui essa serpente, quem olhar para ela vai ser curado. Você precisa crer no que está sendo dito, sim ou não? Do mesmo modo que para ser curado da mordida de serpente era necessário olhar para a serpente de bronze, para sermos salvos é necessário olharmos para Jesus. Em terceiro lugar, o amor de Deus é tão grande que Ele envia seu Filho para morrer de que maneira? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Mas este amor precisa ser recebido. Não é só desfrutar desse amor pelas benesses diárias, pelo ar que respiramos, pela comida que comemos. O presbítero Edinaldo dizia ali a mim, pelo fato de simplesmente nós podermos nos banharmos, nos alimentarmos sem a ajuda de alguém. Isso é bênção, isso é amor de Deus, sim ou não? Mas receber o amor de Deus não é só isso. Receber o amor de Deus é ter o amor vivo habitando dentro de nós. O amor de Deus é algo que precisa ser recebido. Repita comigo, por favor. O amor é uma pessoa, Jesus Cristo. João disse neste evangelho, no capítulo 1, versículos 11 e 12: veio para o que era seu,
mas os seus não o receberam. Mas a tantos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados seus filhos, aos que creem em seu nome. Veja, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A palavra receber aqui também pode ser traduzida como aceitar. Por isso que nós usamos a expressão aceitar Jesus. Mas a todos quanto o aceitaram, o receberam, Deus nos deu um poder que ninguém pode nos dar. Pode o presidente da República baixar o decreto, mas ele não tem o poder de decretar que somos filhos. Pode o prefeito instaurar uma lei, mas ele não tem poder legal para declarar-nos que somos filhos. E também o contrário, ninguém tem o poder de dizer, vocês não são filhos, porque o que Deus disse está dito. Mas se você essa noite decidir de todo o coração receber Jesus, aceitar Jesus, olhar para a cruz, a Bíblia diz, e é verdade, Deus te dá o direito de ser chamado filho de Deus. Por isso que nós, os crentes, dizemos com a boca cheia mesmo, somos filhos de Deus, porque um dia nós viemos até aqui na frente neste altar, nos ajoelhamos diante do Senhor, entregamos a nossa vida a Cristo, reconhecemos os nossos pecados, pedimos perdão por eles e decidimos viver uma nova vida. A Bíblia diz que quando nós fazemos isso, todos os nossos pecados são perdoados e apagados. Atos 3:19. Você precisa receber o amor de Deus. Mas como? O amor de Deus é recebido pela fé. Jesus fez a sua obra de salvação e ela pode nos beneficiar. A salvação é uma obra completa. Eu dizia sexta-feira no Templo Central que a salvação não é um seguro de vida. Como assim? O seguro de vida você, ou melhor, seus familiares só recebem os benefícios depois que você morre. A salvação não é assim. Você agora, se você crê em Jesus hoje, Jesus disse em João 17:3, aqueles que creem no Filho têm, não terão, têm a vida eterna. Se você crê em Jesus hoje, se você aceitar a Jesus hoje, se você entregar-se a Jesus hoje, a Bíblia diz que você receberá a vida eterna. E esta palavra aqui, como já disse Afonso Augusto, essa palavra é verdadeira. E Deus não pode mentir. E se essa palavra disse que se crermos, nós teremos perdão de pecados, salvação, cura, redenção, libertação, é verdade. Eu criei há 26 anos atrás e estou aqui anunciando ela. Se você crer, você também será salvo, curado, perdoado e liberto pelo poder de Jesus Cristo. Você pode receber o amor de Deus. Esse amor foi para você e por você. Foi justamente por não sermos dignos, foi justamente por sermos imerecedores, que Deus teve misericórdia de nós. Porque, irmão, misericórdia é um ato dado a quem não merece. Se nós merecêssemos, Deus não teria tido misericórdia de nós. E é um privilégio. Eu não mereço tanto amor. Mas a Bíblia diz, eu creio e é verdade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Portanto, meus irmãos, todos nós aqui podemos receber esse amor. Basta dar um passo de fé. Mas eu quero deixar bem claro aqui: existem consequências em não receber o amor de Deus. O texto é categórico, o texto é claro. Só quem recebe o amor de Deus, só quem crê em Jesus é quem não perece. Está claro no texto. Para que todo aquele que nele crê não pereça. O texto deixa bem entendido, até porque no versículo de número 36 diz que aquele que não crê no Filho, permanece sobre ele a ira de Deus. Você pode acompanhar na sua Bíblia católica, não importa. O texto é o mesmo, e o texto diz que aquele que crê no Filho tem a vida, mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Para toda ação existe uma reação. Deus deu o seu amor para nos livrar de sua ira e consequente punição, mas esse amor precisa ser recebido. E qual a sua decisão diante dessa realidade? Qual o seu posicionamento diante disso? Você vai permanecer passivo, sem reação, ou vai essa noite largar tudo e correr para os braços de Jesus? Fique de pé, por favor, eu quero orar por você. Posso fazer? É necessário que você receba Jesus para desfrutar de uma dimensão de amor jamais experimentada. Jesus deseja te perdoar, te abraçar. Feche os seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu convido o Senhor a tocar os nossos corações aqui. Eu te convido, Espírito Santo, a quebrar todas as barreiras da incredulidade. Quebre todas as correntes agora, que esteja acorrentando, amarrando esta vida, em nome de Jesus. Ó Deus, opere aquilo que nós não podemos operar, a tão maravilhosa obra do novo nascimento. Em nome de Jesus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino. Se você conhece, pode cantar. Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Libertar. Segura. Quantos aqui entenderam essa mensagem? Levanta a sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Isso, muito bem, glória a Deus. E nesse momento eu quero fazer um convite a você que está nos visitando. Como eu sou novo aqui, não conheço ainda todas as faces, talvez você sempre nos visite e ainda não deu um passo para Jesus. Esta é a noite de você se entregar para Ele. Esta é a noite de você retornar para Ele.
O amor de Deus está pronto para ser recebido por você. Jesus está pronto para perdoar os teus pecados e te lavar com o seu sangue. Te convido essa noite, dê um passo de fé. Creia em Jesus como seu suficiente e único Salvador. Aceite-o hoje para ser perdoado e receberes a vida eterna. Se entre nós existe alguém que deseja se entregar a Jesus, se reconciliar, levante uma de suas mãos que nós queremos orar por você. Veja só, 2 pessoas ali, 3 pessoas, uma família inteira, 4 pessoas ali. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte igual a aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. Obreiros, acompanhe esses irmãos, por favor. Aleluia. Isso. Aleph, Clara, fiquem perto desse casal, por favor. Uma família inteira. Olha só. Uma mocinha das crianças, fique perto dela. Um rapazinho das crianças, fique perto dele. Isso. Vem cá, isso. Eu não sei o nome dele, o filho de Augusto. Isso, fique perto desse rapazinho aqui, ó. Tá aqui na frente. Que coisa linda. Isso. Mais alguém deseja tomar essa decisão por Cristo? Onde está? Você que deseja se reconciliar com Jesus. Aleluia. Venha rápido, venha agora, não deixe para depois. O Senhor Jesus chama você. Esta é a noite do amor de Deus ser recebido no teu coração. Cantemos um coro novamente, meu amigo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte? Vida ou morte igual Qual vais aceitar? amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Queridos, olhem para mim, por favor. Vocês entenderam a mensagem que foi pregada, não é isso? Vocês creem que hoje, pelo passo de fé que vocês estão dando, os seus pecados estão sendo perdoados? Porque vocês creram em Cristo, amém? Então, conforme a confissão de fé de vocês, nós oramos ao Senhor dessa maneira. Feche seus olhos. Senhor, aqui estão estas vidas que entenderam o teu santo evangelho. Oh, o teu santo evangelho que foi pregado. Eles entenderam e creram. E porque creram, manifestaram a fé deles, erguendo a mão, dizendo que haviam crido e vindo aqui à frente. Aqui estão, Senhor, como ovelhas do teu pastoreio. Envia sobre eles agora o teu santo e bendito Espírito, para afirmá-los, para renová-los, para regenerá-los, para enchê-los de dons e talentos, para a partir de hoje crescerem em fé e servirem como vasos de honra na tua casa. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos por isso e te agradecemos por tudo. Amém. Por favor, algum dos obreiros, tomem o nome deles. Só basta tomar o nome de um deles, né, aqui, que é uma família, e o nome desse rapaz. Muito bem, para que nós possamos acompanhá-los, em nome de Jesus. Sigam o irmão Roberto, por favor. Isso, para terem os nomes tomados. Basta só o irmão, basta só ele, né, é o pai da família. Vá até ali. Isso. E você que entrou aqui essa noite
com alguma enfermidade. Quantos aqui entraram enfermos precisando de um milagre? Levanta a mão. Coloque a mão na sua enfermidade agora, se você alcança, se você pode. Na internet nós temos alguns irmãos pedindo oração por cura, restauração da saúde de Geraldo Rodolfo. Nós estaremos orando por ele agora. Você que entrou aqui enfermo, coloque a mão. Se você não alcança, coloque no lugar mais próximo. Isso. Creia. E ao findar a oração, quando eu disser assim, faça o que você não podia fazer, você pela fé vai fazer como aquele paralítico, quando Pedro disse, levanta e anda. Ele tomou a mão de Pedro e de um salto se pôs em pé. Então você vai agir pela fé. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, neste momento rogamos por todos os enfermos. Visita o nosso irmão Geraldo Rodolfo na Santa Clara agora. Alcance ele em nome de Jesus. Repreenda todo o mal, se porventura infarto, se porventura AVC, se porventura alguma enfermidade, Senhor, que esteja assolando a vida do teu filho, repreenda agora. Cure o teu servo neste momento em nome de Jesus. E sobre os teus filhos que estão aqui, Senhor, crendo e em um ato de fé, colocando a mão na sua enfermidade, alcance-os agora. Nós repreendemos toda doença, toda dor, todo mal, todo caroço, todo cisto, câncer. Eu dou uma ordem a você agora, conforme Jesus ordenou a figueira que secasse, eu ordeno a você agora, câncer, seque agora em nome de Jesus. Todos os que estão na internet agora recebam cura de Deus. Senhor, alcance os irmãos que estão assistindo pela internet, alcance aqueles que ainda assistirão a gravação que ficará salva no canal da tua igreja. Repreenda o mal, repreenda a doença, repreenda a opressão. Diabo, bata em retirada agora em nome de Jesus. Se você crê, tente fazer o que você não podia. Procure o caroço, procure o mal e veja que foi embora pelo poder do nome de Jesus. Amém. A igreja fica na disposição do pastor. Se ele mandar sentar, a igreja senta. Se ele mandar permanecer em pé, a igreja permanece em pé. Pastor, muito obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.